Bom dia! Vamos meditar, vamos responder perguntas, responder testes, esperar um pouquinho vocês entrarem, que frio, pra gente começar a fazer o nosso resultado. Então ontem coloquei lá nos stories um teste para vocês sobre olhar para o passado, que foi o que vocês me trouxeram, que é a dor maior, né? Eu coloquei uma enquete e vocês me responderam que a dor maior era o olhar para o passado. Então ontem eu fiz um teste, fiz uma meditação para hoje também, baseada nessa resposta. Então hoje a gente vai olhar para isso. Vamos entender o resultado do teste. Eu vou responder as perguntas que vocês me trouxeram e depois a gente vai meditar. Deixa eu esperar um pouquinho, vocês irem entrando. Eu sei que é cedo ainda, mas depois, deixa eu achar aqui. Depois vocês têm o dia, eu falo sempre pra vocês. Pode fazer na cama, pode fazer deitada, meditação, vão ouvindo, se conectando, que vai ser uma meditação bem gostosa de fazer, rápida, que cabe aí no seu dia. Deixa eu esperar mais, esperar mais uns minutinhos pra gente começar. Esperar até mais um minutinho. E aí a gente começa. A gente vai começar hoje pelo resultado do teste. Se você não fez o teste, tá lá nos stories, claro, ele vai ficar disponível por 24 horas. Depois disso ele sai do ar. Então aproveite, responda. Não é para responder para mim, claro, eu sempre falo isso. Claro que responder lá é importante, porque aí eu direciono o conteúdo para a dor de vocês. Se vocês respondem lá, eu consigo saber, né? Olha, é aqui que dói. E aí eu direciono. Mas o mais importante é responder para você mesma. É ser sincera com você. Ser sincera. Aquelas perguntas que eu coloco lá é exatamente uma direção, não é à toa, né? Cada uma daquelas respostas significa algo. Então, responda com seu coração, responda com sinceridade, veja qual delas, né? Qual foi a maioria lá? Foi maioria A, foi maioria B, foi maioria C, foi maioria D? Essa é uma forma indireta de você olhar um pouquinho para você, entender o lugar que você tá ali, de acordo, né, com situações que você pode estar vivendo. Então, eu vou começar dando a resposta do teste de ontem. Então, lá, todas as perguntas tinham 4 alternativas: A, B, C e D. Eu dei uma olhada aqui antes de entrar na live e estava muito entre A e D. A maioria ali colocou A ou D, acho que a maioria inclusive A. Então vamos lá. Mas vou dar todas as respostas para vocês. Quem disse então maioria A? Ainda é uma pessoa que está numa dor, é ainda a pessoa que está com o coração, eu anotei aqui, coração alerta, ainda com muito medo, né? O medo ainda guiando as suas escolhas. É como se o coração dissesse assim, ó, eu não quero mais me machucar. Então, quem respondeu maioria A ainda tá com o coração fechado. Por mais, né, que queira, ainda tá num lugar, vamos colocar assim, ainda tá num lugar de trauma. Então, se você escolheu a maioria A, você ainda está com o seu coração totalmente fechado pro amor.
Você não tá se permitindo. É quando aquela ferida não tá mais cicatrizada. E lembrando sempre que eu sei que todas nós, ou pelo menos a maioria de nós, já passou por dores, já passou por traumas, já passou por relações ruins. Faz parte. Mas essa dor, ela já cicatrizou. Você sabe ali, olha, me machuquei, tenho uma cicatriz. E claro que essas cicatrizes são importantes. Talvez te sirvam de alerta também. Olha, tô vendo aqui que essa pessoa age de uma forma parecida com algo que eu já vivi no meu passado e que eu já aprendi que não é bom pra mim. E tudo bem, então é importante que tenha essa memória. Mas aqui, quem respondeu maioria A é de um lugar de eu não deixo ninguém se aproximar. Mesmo que essa pessoa pareça uma pessoa boa, pareça uma pessoa decente ou legal, eu não permito que ela chegue perto demais, porque eu ainda, quando eu olho para frente, quando eu olho para o futuro, na verdade eu enxergo ainda o meu passado. Então, ou você vai atrair pessoas parecidas com essa pessoa do passado, porque não tá bem resolvido. Então, quando eu repito o que não tá resolvido, eu trago para minha vida como uma forma do meu cérebro, do meu inconsciente, curar aquilo, né? Ter uma resposta mais eficaz a uma dor anterior. Ou se aparecer alguém que é bom, uma pessoa boa, uma pessoa legal, você não vai querer dar uma oportunidade para essa pessoa porque você ainda está num lugar de dor. Então pode vir uma pessoa maravilhosa, pintada de ouro, e você não vai querer, porque você ainda está na dor. Você não está na cicatriz de doeu e tudo bem, tem uma cicatriz aqui. Não, ainda é uma ferida aberta, ainda é uma ferida de dor. Então, quando a gente está machucado, a gente não quer que ninguém chegue perto daquela dor, porque a gente tem medo que doa mais ainda. Se eu já tô machucado, alguém chegar muito perto do meu machucado, eu vou sentir medo que aquilo doa ainda mais. Então, se você respondeu maioria A, escreva aí, coração em alerta. O medo ainda guia suas escolhas. Então, é hora de olhar, né? Qual que é a solução? Olhar, tá na hora de olhar para essa dor com amor, entender que o passado é o passado, qual que é a sua parte dentro disso, o que você pôde aprender nessas situações e curar essa dor. Maioria B, quem escolheu a maioria B? Está entre, tá com os dois, tá com o pezinho assim, ó. Um eu quero, nesse aqui eu quero, mas esse daqui eu ainda fico assim, eu ainda não me permito. Você quer, né? Eu quero, mas ao mesmo tempo eu fico travada. Será? Será que é o momento? Sabe quando assim, eu preciso estar mais preparada? Eu preciso saber se é o momento? Será que eu deveria estudar mais um pouco? Bom dia, Thiago. Bom dia, Laís. Sabe quando eu acho que eu preciso... talvez eu precise fazer mais um curso. Sei lá, talvez eu precise fazer mais um pouquinho de terapia. Talvez eu precise constelar. Então fica num pé. Um pé eu quero. Eu tô dando as respostas do teste agora. Me diz se você fez o teste, qual foi a maioria aí das suas respostas. Eu tô falando sobre quem escolheu aqui a maioria B. Então, na maioria B é isso. Eu tô num pezinho quero, mas o outro pezinho tá ainda não. Mas agora não vai dar, porque eu tô trabalhando muito, sabe?
Ai, mas sabe, eu tenho que me dedicar ainda à minha carreira. Então é a pessoa que não tá com os dois pés no querer, às vezes encontra desculpas, como eu falei, ai, sabe o que é? Que eu ainda preciso me dedicar a outras coisas, sabe? E isso, claro, é uma ilusão, porque é possível, sim, é possível que a gente se dedique a duas coisas. Sempre é possível quando a gente quer. E é importante que a gente tenha uma vida ao mesmo tempo que a gente esteja também num relacionamento. Então eu tenho meu relacionamento, eu tenho a minha relação com as minhas amigas, eu tenho a relação com o meu trabalho. É bom que seja assim. Então observe se você não está usando isso como uma desculpa de que ainda não está pronta, que ainda precisa estudar um pouco mais, que ainda precisa ler um livro, que ainda precisa constelar, que ainda precisa fazer um pouco de terapia, que ainda está dedicando ao trabalho e não tem tempo. Será que é real ou será que é só uma desculpa que você está se dando para não entrar de fato num relacionamento? Isso não é uma forma de se sabotar. Maioria C. Você ainda tá presa nas histórias do passado. Essas histórias do passado não são uma lembrança. É como se você ainda estivesse vivendo essa história. Então, diferente da A, que é um medo que trava, eu tô com uma ferida aberta e eu não vou porque eu tô travada. No C eu ainda estou no presente, ou sei lá, vou dar exemplos aqui. Eu terminei com alguém, mas eu acho que a gente vai voltar. Eu ainda tô presa, eu ainda acho que o passado é o meu presente. Eu ainda não me desconectei. Ainda tá esperando alguém, ou ainda sente muito medo, mas é como se não tivesse uma separação. É como se o passado fosse presente. A história já acabou, sei lá, há tempos, mas é como se tivesse acabado ontem. A sua mente tá, por exemplo, sempre nesse relacionamento, esperando que algo mude. Então esse é o C. O C é a pessoa que traz o passado para o presente e vive como se o passado fosse o que é hoje. Então não se permite relacionar, às vezes, por exemplo, ainda tá presa no primeiro namoro, isso não de forma clara, mas é como se fosse assim, ele foi meu único amor, ele foi a única pessoa que eu amei, eu sei que um dia a gente vai ficar junto, sabe? Histórias do passado que essa pessoa, né, que você traz para o presente e vive como se fosse o presente. E não se dá a oportunidade de encontrar alguém hoje, de viver o presente. Então, esse é quem respondeu maioria C. A. Quem tá com uma ferida aberta e ainda vai para as relações do medo, da ferida aberta, então não vai. B, tá com um pezinho, eu quero, mas eu não me permito, então às vezes eu arranjo desculpas para não me relacionar. C, ainda tá presa em histórias do passado, ou também pode ser aquela pessoa que fica com alguém que nunca dá certo, sabe? Não dá certo assim, fica ficando com a pessoa, tá lá 1 ano ficando e não sai disso. Então são pessoas que não estão olhando daqui para frente, tá? Daqui para trás, pro que já foi, presa em relações, presa em situações lá do passado. E quem respondeu maioria D, que eu vi que tem algumas pessoas que estão nesse lugar, são as pessoas que estão mais conscientes. Elas sabem que existe uma dor, elas sabem que existe algo
ali já tem consciência, epa, peraí, tem algo aqui que eu preciso ver. E tá pronta. Tá pronta. Por quê? Perfeita a gente nunca vai ser. E a gente vai aprendendo conforme a gente vai se relacionando. Então, eu me relaciono, eu percebo coisas minhas, eu olho para as minhas feridas, eu me relaciono. Então, esse é quem tá na D. Já tá pronta. Não quer dizer pronta, eu não tenho mais nenhum problema, eu tô pronta. Não, mas eu tô pronta eu tô consciente. Eu sei das minhas feridas, eu sei das minhas dores, eu sei que eu preciso olhar para elas, eu sei que eu preciso cuidar de mim. Eu sei que é um processo e eu vou com a minha dor, eu vou do jeito que dá, porque eu sei que eu posso aprender algo aqui, dentro dessas relações, dentro dessas situações. Então, esse é quem respondeu a maioria D. Já está nesse ponto, né, esse ponto de virada de, ok, tô vendo um padrão aqui, deixa eu olhar para esse padrão. Diferente de quem ainda tá inconsciente, ou que tá colocando uma culpa no outro, ou que entra naqueles lugares que eu já trouxe aqui tantas vezes pra vocês de, o problema é o homem não presta, o homem trai, o homem isso, o homem aquilo. Então sempre coloca, ninguém quer se relacionar. Pessoas que colocam a responsabilidade fora. Não, quem respondeu D já trouxe pra si. Já percebi, tem um padrão, preciso olhar. Tem uma dor, ou trago pra mim. É meu isso aqui, deixa eu olhar pra isso. Deixa eu olhar pra minha história. Deixa eu olhar pra história das minhas ancestrais. Deixa eu olhar aqui pra minha infância. Deixa eu ver o que tem de meu aqui que eu preciso trabalhar. Tá? Bom dia, Juninha. Bom dia, Cleusa. Estou dando a resposta do teste. Se vocês não fizeram o teste, entra lá depois nos meus stories, responde, porque a gente fez um teste ontem de autoconhecimento, olhamos para o passado e eu trouxe o resultado aqui desse teste para vocês entenderem onde vocês estão. Bom dia, Mi. Então vamos lá. Vou repetir aqui rapidinho para quem está entrando agora. Quem respondeu maioria A. O medo ainda guia suas escolhas. Você ainda está num lugar de ferida. B. Eu tô entre o querer e o me permitir. Eu quero, mas eu acho que não é o momento. Eu quero, mas eu acho que eu não tô pronta. C. Ainda tá presa em histórias que já deveriam ter acabado. Ainda olha para o passado ao invés de olhar para o presente e para o futuro. E D. Sabe que tem sua responsabilidade, sabe que tem coisas ainda para entender, mas já tá pronta para olhar para isso, já tomou para si a responsabilidade como uma adulta. A adulta olha e fala, daqui de tudo isso, o que é meu? Então tá bom, vou olhar. Isso é um adulto, que não coloca a responsabilidade fora, mas coloca dentro. Tudo bem? Alguma dúvida, gente, até aqui? Que aí eu vou começar a responder as perguntas de vocês e aí depois a gente vai meditar, hein? Hoje, sábado, todo sábado, 9 horas, a gente tem meditação aqui. Então, fica aqui, vou responder as perguntas que vocês me fizeram ontem e aí depois a gente vai relaxar um pouquinho e meditar de acordo, claro, com esse tema que a gente está trabalhando hoje, que foi o mais votado por vocês. Eu coloquei, gente, se tivessem uma dor aí que vocês queriam curar, qual seria? O meu apego ainda ao passado. Então, é para isso que a gente vai olhar hoje. Então, vamos lá. Vou respondendo aqui. Como eu solto alguém que já foi embora, mas ainda ocupa um espaço em mim? Então, isso, né, essa pessoa, pelo que ela trouxe, ela tá na maioria C. A pessoa já não tá, mas a pessoa ainda vive nela. Desculpa. Deixa eu beber mais um pouquinho de água aqui.
Bom, Bert Hellinger dizia que só existe despedida com amor. Então, será que você consegue dar lugar para essa pessoa, inclusive dar lugar para a realidade de que essa pessoa não quis ficar? Essa é a realidade. Essa pessoa fez uma escolha, ela tem direito, claro, de escolha, todos nós temos, e ela escolheu não ficar. Então, é sair dessa fantasia. Por que ainda tem espaço? Por 2 motivos. Um, porque a gente não se despede. Então, ou eu ainda estou presa nessa pessoa porque eu queria uma realidade diferente. Então, eu amo essa pessoa, eu gosto dessa pessoa e eu queria que ela tivesse ficado. Ou porque eu ainda estou presa numa dor que essa pessoa me causou. Então, meu pensamento fica lá. A raiva, a mágoa, tudo que essa pessoa me fez, eu fico presa por esse sentimento. Então, como mudar? Entrar em contato com a realidade, se for, né, o amor de qual é a realidade. Essa pessoa não quis, ela tem o direito de não querer ficar comigo, assim como eu também tenho o direito de não querer ficar com alguém, né? Nós temos esse direito, a gente não é obrigada a ficar com ninguém. Então, entrar em contato com a realidade e fazer essa despedida com amor. Inclusive, no final, eu tenho um produto que fala exatamente sobre isso. A despedida com amor. Então, aí no final, eu vou falar já. Então, eu tenho um produto que é exatamente esse, despedida com amor. São 7 dias. Todos os dias você vai fazer uma atividade. Tem bônus, tem carta, tem meditação de recomeço, mas são 7 dias para você fazer essa despedida. Por isso, só existe a despedida com amor. Amor não quer dizer de amar e de vou ter que ir embora sofrendo, mas é a despedida do amor com a gratidão, de que bom que eu vivi essa história, que bom que eu vivi isso com essa pessoa. Essa é a verdadeira despedida. Então, depois eu vou deixar o link para vocês aqui. Porque eu sinto que eu vou ser rejeitada de novo, mesmo com alguém novo? Porque você ainda está com a ferida aberta. Pensa assim, né? Eu dou esse exemplo porque eu acho que é o exemplo mais claro. E eu já repeti esse exemplo várias vezes, mas eu vou repetir mais uma vez aqui. Quando a gente está machucada, mesmo, por exemplo, sendo um machucado mesmo, um corte no seu pé. Se alguém chegar muito perto do seu pé, instantaneamente você vai querer afastar essa pessoa. Você vai dizer, olha meu pé, cuidado com meu pé tá doendo. Não chega muito perto aqui, cuidado. Por quê? Porque se a pessoa chegar perto demais de um lugar que já tá ferido, você vai sentir medo que doa de novo. Então, por isso você sente, porque você em algum momento se sentiu rejeitado por essa pessoa, por alguém, né? Do seu passado. Ai, gente, com licença. Tá muito frio aqui, então... Enfim. Então, como é que é? Primeiro entendimento é entender que essa rejeição anterior, então você traz assim, né? Porque eu sinto que eu vou ser rejeitada de novo, mesmo com alguém novo. Então você já tem que você foi rejeitada por alguém anteriormente, dentro de um relacionamento. Mas antes dessa rejeição, você se sentiu rejeitada lá na sua história familiar. A sua criança se sentiu rejeitada, então é lá que você precisa ir. Por quem que essa criança se sentiu rejeitada? Foi pela mãe? Foi pelo pai? Como é que era essa história lá? E lá na causa? Meu pai foi embora e eu me senti rejeitada? Minha mãe trabalhava muito, nunca me dava muita atenção? Estava sempre cansada? Quando eu buscava essa mãe não estava disponível para mim? O que acontece lá? É lá que você precisa ir.
É lá que você precisa entender. Porque se você não olhar lá para a causa, onde você se sentiu realmente rejeitada, você vai ter sempre medo de que alguém aqui na vida te rejeite de novo. E muitas vezes, quando a gente tem essa ferida, que é uma ferida, né, a ferida da rejeição, você sempre vai achar que o outro está fazendo isso, mas você está fazendo primeiro com você. Será que você também não está se rejeitando? Quantas vezes você não fez isso? Então, olhar lá na causa, ir lá na relação, ir lá na criança, ir lá na infância e ser a pessoa primeira que não vai te rejeitar. Porque quando, por exemplo, você não olha para uma dor que está aí dentro, você já está se rejeitando. Quando você não se permite ver algo que te dói, você já está rejeitando. Então, olhar para sua criança interior, dar voz para essa criança, chorar a dor dessa criança, dar atenção para essa criança, para que você não vá para a vida e busque pessoas que reafirmem essa rejeição em você, ao mesmo tempo que cada um, mesmo que essa pessoa não queira te rejeitar, você tá ferida, então você vai achar que a pessoa está te rejeitando, por mais que a pessoa faça. E aí, claro que você vai sentir medo porque você tá na dor, tá bom? Mais uma. Porque até hoje eu não encontrei alguém disposto e que goste de mim. Meus últimos 3 relacionamentos acabaram em traição. Estou sozinha há 4 anos. Bom, vou dividir aqui em duas respostas, tá? Porque eu até hoje não encontrei alguém disposto e que goste de mim. Porque algo faz aí com que você esteja indisponível. Se eu estou indisponível por algum motivo, eu vou encontrar pessoas também indisponíveis. Então, primeiro é olhar para isso. Como é que foi a história das mulheres da sua família? Elas tiveram bons relacionamentos ou não? Elas foram felizes no amor ou não? Tudo isso vai impactar na sua forma de se relacionar. Porque para pertencer, a gente faz escolhas parecidas com como é a nossa família. Para não fazer diferente. Para compensar dores delas muitas vezes. Então, primeiro é isso, observar. Qual o padrão aí dessas pessoas? Qual padrão você está repetindo? Segundo, como é que está a sua relação com você? Eu não encontrei alguém disposto e que goste de mim. Como é que está a relação com você mesma? Você está cuidando de você? Você está se amando? Ou você está colocando a responsabilidade de alguém, do amor para outra pessoa? Olha, eu não consigo me amar, você me ama então. Isso não vai ter força. Porque é pesado para alguém também esse lugar. E aí, terceiro, que pode se relacionar com tudo isso meus últimos 3 relacionamentos acabaram em traição. A traição tem 2 motivos aqui que eu vou trazer para você. Claro, cada caso é um caso, tá? Mas eu vou trazer aqui o que pode estar acontecendo aí. A gente vai voltar para a parte ancestral. Como que foi na sua família? Seu pai, por exemplo, era um homem que traía? Os homens no seu sistema traíam? As mulheres eram traídas? Pode haver um julgamento, então se eu julgo, por exemplo, na minha família, os homens que traem, para dar pertencimento, eu escolho homens que traem também, porque tudo que a gente exclui, isso tende a ser repetido. Então, se eu excluo um pai que trai, um avô que trai, enfim, uma família de homens que trai, eu julgo.
isso se repete na minha vida. E aí é importante dar lugar e entendimento de que é a história deles, deixe com eles, você chegou depois. E o segundo, né, ser leal a essas mulheres. Então, as mulheres da minha família são traídas. Para ser leal a elas, eu escolho homens que também traem. Assim eu pertenço, aí assim eu fico como elas. E o segundo é, como está o equilíbrio aí dentro das suas relações? Quando as relações estão desequilibradas, e eu indico vocês a assistirem a live que eu fiz quinta-feira, análise sistêmica, que eu falei sobre o equilíbrio e o quanto isso se relaciona muitas vezes a traições, porque as relações que estão em desequilíbrio, essa pessoa, então se eu sou, e né, você me trazendo, essa pessoa me trazendo que nunca encontro alguém disposto, que goste de mim, quando a gente tá, muitas vezes, quando alguém está na dor de não ser amada, de sentir que ela não é suficiente, a tendência é essa pessoa o quê? Fazer demais. Então deixa eu fazer bastante aqui, porque aí essa pessoa vai me amar de volta. Eu estou carente, então tudo que eu quero é ser amada. Então eu faço muito para no fundo depois eu receber. Aprofundei mais na live. Se eu faço demais, vou fazendo, essa relação vai se desequilibrando, porque a relação equilibrada é eu faço, o outro faz, eu faço, o outro faz, eu faço, o outro faz. E essa relação vai crescendo. Se eu estou carente, se eu quero ser amada, se eu estou buscando amor, eu vou fazendo, porque eu acredito que se eu fizer muito, esse outro vai fazer muito por mim aqui em algum momento. Só que ao mesmo tempo eu não equilibro. Então eu faço. E a relação vai ficando desequilibrada assim. Vai ficando assim. Quem é que faz muito? A mãe. A mãe dá vida, a mãe cuida, a mãe faz tudo o que ela precisa para esse filho crescer. Só que aqui não é uma mãe e um filho. Aqui é um casal. Se essa relação fica desequilibrada, esse que tá aqui, que é o parceiro, ele vai para fora. Porque não tem mais equilíbrio aqui. E é pesado para essa pessoa. A pessoa passa a se sentir humilhada, ela passa a se sentir pequena. E para ela recuperar isso, recuperar a dignidade dela, ela olha para fora. Então, às vezes as traições vêm desse lugar também do desequilíbrio das relações, porque a pessoa ali se sentiu muito pequena, muito humilhada por receber demais, e ela busca fora recuperar essa força dela, recuperar essa dignidade dela. Então observe, né, se isso acontece aí também. Toda vez que algo começa a dar certo, eu fujo. Isso tem a ver com o passado? Sim, com certeza. Tanto o seu passado, como eu trouxe aqui, se você está num lugar de dor, se você ainda está no lugar da ferida, você não vai deixar alguém chegar muito pertinho aqui dessa dor, muito pertinho dessa ferida, porque vai doer, e aí você se afasta por medo que doa mais. E pode ter também a ver com o passado ancestral. Então, como é que eu vou ser mais feliz do que as minhas ancestrais foram? Isso é um padrão que é inconsciente. Como eu falei, nós queremos pertencer, porque pertencer é a nossa sobrevivência. Lá no passado ancestral, para que um grupo sobrevivesse, precisava estar em grupo, ninguém sobrevivia sozinho. Então, o grupo era essencial para a sobrevivência, né, daquela tribo, daquelas pessoas. Então, a gente tem uma memória ancestral que, para eu sobreviver hoje, eu preciso fazer parte de um grupo.
E para eu fazer parte do grupo, eu preciso pensar como aquele grupo. Eu preciso ser parecida com aquele grupo. Então, se no meu grupo os relacionamentos eram ruins, para pertencer ao grupo, o meu relacionamento também vai ser ruim. Eu vou buscar isso de forma inconsciente. Até que eu entendo que, não, peraí, eu posso pertencer e eu pertenço porque eu sou parte da família. Mesmo que eu pense diferente, mesmo que eu faça escolhas diferentes, o pertencimento ele está garantido. E é aí que começa a mudar. É aí que, não, peraí, tudo bem. Tá todo mundo aqui, todo mundo tem um relacionamento, né? Minhas ancestrais tiveram um relacionamento ruim, mas eu posso ter um relacionamento bom. Eu posso mudar o padrão aqui. E é aí que a gente vai mudando essa forma. Então, é isso, né? Tem a ver com o passado, com as suas dores, como eu trouxe aqui, mas pode ter também a ver com o passado ancestral. É possível amar alguém novo se o meu coração ainda está no antigo? Primeiro, para ter alguém novo, você precisa se despedir do passado, fazer essa despedida dos parceiros anteriores, senão não tem como. Se o seu coração ainda está preso a algo lá do passado, você não vai conseguir se entregar verdadeiramente. É como se uma partezinha sua... Então, imagina, né? Se eu tenho... Vou fazer bem senso comum assim mesmo. Mas imagina se você tem seu coração. E aí você entregou uma partezinha do seu coração para uma pessoa lá do passado. Você vai se entregar assim, ó. Pela metade. Como é que então? Você vai estar inteira aqui nessa relação? Não. É como se você precisasse buscar essa partezinha sua, trazer, aí você tá inteira de novo. Como eu faço isso? Como eu falei, depois eu vou deixar o link para vocês também. Ir lá, se despedir, entender, enxergar que você nunca sai de uma relação, e eu sei que às vezes dá essa impressão que a gente sai de uma relação mais vazia, mas não, a gente sai mais cheia. Sabe por quê? Porque a gente cresceu ali, a gente teve experiências, a gente conheceu uma outra pessoa, a gente viveu coisas com essa outra pessoa. Quantas vezes você saiu com essa pessoa? Quantas conversas você teve? Quantas pessoas você conheceu e conversou através dessa pessoa que você tava? Viagens, não sei, passeios, lugares que você foi. Então, é ilusão a gente achar, ai, terminei, então eu tô vazia. Não. A gente sempre sai cheia de histórias, de experiências. E é aí que você recupera isso. Peraí, eu tô mais cheia aqui, eu tô mais inteira. Porque eu trago uma parte daquela pessoa comigo, dessa experiência que me fez crescer, que me fez aprender com o outro. E é assim que você vai conseguir ter, né, alguém novo. Mas se o seu coração ainda está no antigo, não vai conseguir amar por inteiro. Como identificar... Ai, queria espirrar. Como identificar se é apego ou amor de verdade? O apego é um lugar infantil, é um lugar de desespero, é um lugar de insegurança. Um amor de verdade é um amor construído, que não vai começar gigante. Bert Hellinger também dizia, né, que tudo começa do pequeno. A vida começa do pequeno, a vida começa de duas células microscópicas que se unem e vão formando um bebê, né, até que esse bebê está pronto para nascer, e esse bebê nasce, e esse bebê vai crescendo, né, todos nós, até se tornar adulto. Então, uma vida, para ter força, ela não vai começar gigante, ela vai começar pequititinha. Assim como o amor entre duas pessoas. Ele vai começar pequenininho. E ele vai crescendo na troca.
nas experiências, e aí esse relacionamento vai se tornando grande, vai se tornando mais forte, e ele vai sendo nutrido, assim como a nossa vida, que foi nutrida lá dentro do útero. As duas pessoas também vão nutrindo essa relação com o que eles têm, cuidando, igual se cuida de uma vida. E aí isso vai se tornando grande. Esse é um amor de verdade, que é um amor que é construído. Apego é isso, é desespero, eu não consigo ficar sem essa pessoa, é insegurança, é medo, é carência. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Será que eu preciso perdoar no meu ex para conseguir seguir em frente? Olha, isso também é meio polêmico, mas assim, quando a gente acha que a gente tem que perdoar, a gente tá num lugar de grande, de maior também. Olha, eu sou muito boa, eu sou muito maravilhosa, você está me pedindo perdão, e eu, como eu sou muito superior a você, eu vou te perdoar, tá bom? É um lugar de arrogância. Quando a gente quer perdoar ou a gente acha que tem que perdoar, a gente tá dizendo que uma parte é 100% certa, que é a que vai perdoar, e o que vai ser perdoado é o 100% errado. Fica assim de novo. O que é o ideal? Eu fico com 50% de responsabilidade por tudo que aconteceu no nosso relacionamento e eu te deixo com os outros 50% de responsabilidade. Não precisa perdoar. O outro não precisa pedir perdão, o outro não precisa ser perdoado, não precisa de nada disso. Eu fico com os meus 50% e deixo você com os seus 50%. Aí sim você consegue seguir em frente, porque você vai tomar para si a sua responsabilidade dentro do relacionamento, vai entender a sua parte disso, vai mudar isso dentro de você e aí vai para a vida. Assim é que você consegue ir, né, seguir em frente como você me traz aqui. E não preciso perdoar, não precisa perdoar. Precisa tomar para si a sua responsabilidade e deixar com o outro a responsabilidade dele. O que fazer quando eu sinto que eu já entendi tudo, mas continuo presa no mesmo lugar? Você pode ter entendido tudo aqui na cabeça, mas será que você já trouxe para cá de verdade? Por exemplo, como eu trouxe agora, será que você consegue verdadeiramente trazer para si a sua responsabilidade? Será que você consegue verdadeiramente ter gratidão pela sua história, pelas coisas que você viveu? Será que você consegue verdadeiramente tomar tudo dos seus pais, tomar a vida do jeito que foi? Então pode ser que racionalmente você já tenha entendido tudo, mas aqui você já entendeu, você já trouxe verdadeiramente para o seu coração e tudo bem. A princípio, muitas vezes a gente primeiro vai para a mente, primeiro a gente entende tudo racionalmente para começar a sentir, e não tem problema que seja assim. Mas a vida é sempre resultado. A vida não é certo, é errado, é bom, é ruim, é resultado. Se você continua presa no mesmo lugar, é porque algo ainda precisa ser visto para que o resultado seja diferente. Então, acolha, tenha paciência com você e observe se você tá aqui ou se você já veio pra cá. É aqui que muda, não vai ser aqui. Aqui é um passo e é importante que se passe por ele. Entendimento, racionalizar. E aí eu trago isso pra cá, pra minha alma, pro meu coração. De verdade, sentir isso aqui. Aí você vai observar essa mudança na sua vida. Tudo bem?
Acabei as perguntas aqui de vocês. Me diz se fez sentido. Se ficar alguma dúvida, pode deixar aqui pra mim. E a gente vai começar a nossa meditação, liberando o que ainda te prende no amor. Então, de acordo com as respostas que eu dei, serve para todo mundo, tá? Se você respondeu mais A, mais B, mais C, mais D, não importa. E quem depois tá assistindo no YouTube, pode ir lá pro Instagram também, que tá lá nos stories, vai ficar por mais algumas horas, porque eu fiz ontem, mas até umas 5, 6 horas, creio eu, mais ou menos, que vai estar lá para você fazer o teste, mas independente, se não tiver mais no ar também não tem problema, tá? A meditação tá aí para esse olhar para o passado e a gente vai começar. Eu vou pôr uma música aqui para ouvirmos, vocês ouvirem enquanto medita, então vão relaxando enquanto eu coloco uma musiquinha. Vamos lá. Então agora feche os seus olhos. Se permita estar aqui por inteiro. Sinta a sua respiração, sem tentar controlar, mas apenas sentindo o ar entrar, o ar sair. Sinta os seus pés tocando o chão. Sinta o apoio da cama ou da cadeira, do sofá, do lugar onde você está agora, sentindo que é seguro estar aqui. Leve agora a sua atenção para o seu peito. Sinta o seu coração. E imagine que dentro do seu coração tem um espaço. E nesse espaço mora a sua história no amor. As memórias, as dores, as esperanças, tudo o que ainda vive aí dentro de você. Veja se alguma imagem, alguma pessoa ou alguma sensação surge. E não tente mudar nada.
Só observe. Como se você dissesse para isso: eu te vejo, eu reconheço a sua importância, mas agora eu escolho seguir. Se você sentiu que aí no seu coração esse passado tem um peso, imagine que você segura esse passado nas suas mãos. Sinta o peso dele. Veja tudo que está nele. Relacionamentos, as palavras não ditas, as palavras ditas, as esperas, as ilusões, as dores. E diga internamente: obrigada por tudo o que me trouxe até aqui. Mas agora eu te deixo ir. Visualize esse passado se transformando em uma luz. Ele não some, porque faz parte da sua história. Mas ele ocupa um outro lugar. O lugar da experiência. E agora olhe para o medo do sofrimento. Observe se ele tivesse uma forma, uma cor, uma idade. Como ele seria? Sem julgamentos, permita apenas que ele exista. Diga para ele: eu entendo que você quis me proteger, mas agora
Eu escolho viver com confiança. Você pode descansar. Agora leve as mãos ao seu coração. Sinta o seu corpo. Você não é mais quem começou essa meditação. Você está mais consciente, mais leve, mais inteira. Respire fundo. E repita: eu me abro para amar de um novo lugar, com presença, com sabedoria, com liberdade. E quando se sentir pronta, pode mexer os dedos dos pés, os dedos das mãos, sentindo onde você está. E quando estiver pronta, abra os seus olhos, levando esse sentimento para onde você for. Eu vou finalizar assim, para você não trazer isso para a razão. E aí a gente pode conversar no direct, na caixinha de perguntas. Mas fique aqui, fique nessa sensação. E até. Um beijo.